Sou eu que estou indo lá derrubar as fortalezas do inimigo e tomar os despojos que ele outrora levou de mim, meus pensamentos, meus projetos, minha ideia, minha família, meu emprego, minha igreja, meu ministério. Sou eu que vou lá tomar isso dele. E para eu tomar isso dele, eu tenho que me preparar para derrubar as fortalezas do inimigo. Eu tenho que me preparar. E eu estava meditando num texto e eu li hoje de manhã, Davi e Golias. O exército de Israel aqui e os filisteus do outro lado. E Golias apareceu na frente. E não foi feito nenhum acordo entre os comandantes que a guerra seria decidida daquela forma. Golias se antecipou com a sua força, a sua armadura de bronze, as pernas, o seu escudeiro na frente, e ele se antecipou e ele colocou os termos da guerra, porque ele, por ser gigante, não tinha ninguém maior do que ele se antecipou e deu os termos da guerra. E Davi olha e fala, todo mundo olha e fala, não, ninguém vai derrotar este homem. Mas detalhe, nem sentaram para discutir se os termos eram aquele ou não. O inimigo já apresentou logo a força dele, para te intimidar, para te acovardar, para dizer que você não é capaz. Mas surge um homem, um menino, um jovem chamado Davi, e ele olha, e ele faz uma coisa impressionante. Antes ele diz o seguinte: o que se dará ao homem que vencer este gigante? O que se dará a ele? Qual será o prêmio para o homem que vencerá este gigante? Sabe qual era o prêmio? Olha, você vai se casar com a filha do rei, você terá todos os seus tributos isentos, você e sua família eternamente não pagará tributos quem vencer aquele gigante. Tinha recompensa. E sabe o que ele disse? Ele olha para Golias e ele olha assim para a situação de Israel atrás. Você sabe quem acreditava naquela vitória? Nem os filisteus acreditavam, nem o exército de Israel acreditava. Só ele, só Davi, só ele, o único que acreditava naquela vitória. O único era só ele. Nem o rei Saul. Ninguém acreditava na proporção da fortaleza do inimigo que aquele homem iria vencer. Ninguém. E ele diz o seguinte: quem é este incircunciso? Meu Deus! Quando ele diz isso, ele pergunta, ele está colocando em dúvida a força do inimigo contra ele. Quem é este incircunciso que vem em nome dele? Meu Deus, aleluia, eu vou em nome do meu Deus. E ele pega 5 pedrinhas e uma funda. Eu já usei funda, que eu sou homem da roça. Nós usávamos para espantar pássaros numa plantação de arroz e os animais do milho, do feijão. E eu já derrubei um cabrito com uma funda já. Pá! Não era Golias não, mas eu já derrubei. Então eu sei manusear. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei o quanto é difícil acertar um alvo com ele. Não é fácil não. Você pode atirar na direção, você pode acertar mais ou menos parecido, mas mirar no meio da testa, aqui, um único lugar livre, vago, que tinha, a fortaleza do inimigo está aqui, mas ela tem uma fraqueza. Você sabe qual é a fraqueza da fortaleza do inimigo? A tua oração, a tua dedicação, a tua leitura, o teu jejum, o teu empenho. Quando você faz isso, você vai olhar para o teu inimigo e você vai ver a fraqueza dele, e você vai contra a fortaleza dele e você vai derrubar. E ele, derrubou. Sem lenha, o fogo se apaga. Um único pedaço de lenha, só, incendiou uma nação. Aleluia. Um único pedaço de lenha chamado Davi
incendiou uma nação, pegou a sua funda e derrubou o gigante, entrou para a história, mudou a história da sua casa, casou-se com a filha do rei, saiu de guardar animais, de pastor de ovelha, para casar com a filha do rei, morar no palácio. Mudou a sua vida, mudou. E o que o inimigo vai dizer para mim e para você hoje? Vai colocar barreiras, vai colocar dificuldade, vai apresentar gigante, é muito grande, eu não consigo, eu não posso. Pode sim, pode. Todo inimigo, todo Satanás tem a sua fraqueza, e você descobre qual é, e você vai de frente com ele, derruba e derrota. Sem lenha, o fogo se apaga. E eu estava meditando nesse pequeno versículo. Eu falei, meu Deus, sem lenha o fogo se apaga. Mas existem vários tipos de lenha. Eu queria que você entendesse. Existe a lenha verde. A lenha verde você põe ela no fogo e ela começa mais ou menos a queimar. Vai pegando devagar, tem dificuldade de pegar. Você assopra, abana, você faz assim, um negócio espanador, e ela começa a pegar. Quando ela pega, ela até esboça no fogo, só que ela sai muita fumaça. Ela sai fumaça demais, e quem está perto, arde os olhos, não aguenta, fica longe, não quer que sair dali, e o fogo daquela lenha não é um fogo bom. Quando você não se arrepende de fato e de verdade, quando você não confessa os seus pecados, quando você não deixa as suas práticas antigas, quando você não absorve o ensinamento da palavra de Deus, da ordenação do Senhor para a sua vida, você se torna uma lenha verde. Você só faz fumaça. E o inimigo está vendo tudo isso. O inimigo fala, dali não sai fogo, dali eu posso ir à vontade, ali não tem o fogo do Espírito, ali não tem a chama de Deus, ali não tem a palavra, não tem autoridade, não tem poder. Eu posso ir ali, o máximo que eu posso é ficar tossindo e arder meus olhos, mas eu vou contra aquela lenha verde. Meu Deus, aleluia. Nós não podemos ser lenhas verdes, temos que ser uma lenha boa para o fogo. A lenha verde não produz fogo. Então, se você está aqui nesta noite e tem alguma característica de lenha verde, a lenha verde é aquela lenha que você não manda, ela não bota ela no fogo. Ela quer ir para o fogo, ela quer fazer, ela quer acontecer, ela não sabe de nada, mas quer se envolver, e você chama. Não, tem princípios espirituais. O pastor fala, irmã, não faz isso, irmão, não faz aquilo, olha, vai por esse caminho. Não, mas a lenha verde quer ir para o fogo. Aí às vezes entra sozinha, aí fica só fumaçando. Aí o pastor tem que vir abanar para ver se pega, abana aqui para ver se pega, e sopra e nada, só fumaça, e aquele fogo lento, aquele fogo que nem aquece, aquele fogo que não dá para fazer nenhum café, aquele fogo que não dá para fazer uma comida, um alimento, aquele fogo que não serve para nada, nem aquece do frio, nem nada, só a fumaça. E quando tem fumaça na tua vida, tu não consegue ver a fortaleza do inimigo que está ali na tua frente. Teus olhos estão fechados. E o inimigo está lá só olhando e dizendo, isso aqui que eu tenho, eu roubei dele, eu roubei o casamento, eu roubei o trabalho, eu roubei o ministério, eu roubei o emprego, eu roubei tudo isso, está aqui, mas ele não vê, porque só tem fumaça. É a lenha verde. Tem outro tipo de lenha, a lenha seca. A lenha seca, tu põe ela no fogo, ela queima muito rápido, queima rápido demais. Aí quando tu olha, cadê a constância do fogo? Acabou, virou cinza. Mas cinza, sim, cinza.
A lenha seca é aquela lenha que não se preparou, aquela lenha que não buscou, aquela lenha que não se arrependeu, aquela lenha que não orou a Deus, que não praticou, aquela lenha que não ouviu a orientação do seu líder, aquela lenha que outrora achou que era uma lenha que iria incendiar, que iria fazer, a vaidade entrou no coração, os princípios entraram no coração do mundo, e ele foi produzindo isso na sua vida, produzindo. Quando ele vai no fogo, ele até pega fogo, ele engana a si mesmo, engana os outros, achando, dizendo que é uma boa lenha, que vai pegar fogo, mas o fogo não dura. O fogo no instante se apaga. E aí sabe o que vão dizer? Mas fulano, mas Beltrano, parecia, nós achávamos que ia, nós pensávamos que ia chegar, nós pensávamos que ia se manter, nós pensávamos que ia ter consistência, nós pensávamos que ia ser resistente, nós pensávamos, nós apoiamos, nós até jogamos no fogo. Mas morre, o fogo se apaga. Sem lenha, o fogo se apaga. Levítico capítulo 1, no 7, no versículo 1, diz o seguinte: os filhos de Arão, os sacerdotes, se encarregarão de manter o fogo aceso, e eles colocarão a lenha em ordem. Em ordem. Se o meu sacerdote desta igreja, aqui tem 5 sacerdotes, 5. Se o teu sacerdote está dizendo para você, vai para a célula, ele está dizendo o seguinte: vai para lá, tu é um pedaço de lenha, e eu estou te colocando em uma ordem para tu queimar, para arder a chama, para tu acender a chama. Vai ali. Se os sacerdotes estão motivando você e não tem célula terça-feira, abraça o projeto, seja uma lenha obediente, vá para a célula e você verá que a lenha na célula, ela começa a se aquecer com as outras lenhas, ela começa a pegar fogo com as outras lenhas, e aí nós vemos cada célula com a sua particularidade. Cada um, eu vou na célula do Romulo, tem uma lenha chamada Laura, que queima pela intercessão, que ora, que clama, que grita, que peleja. Eu vou na célula da Idamara, ela bota no grupo das mulheres a oração por todo mundo, por todas as mulheres. É uma lenha que está queimando pelos outros. Eu fui na célula do Marinaldo, o pastor Marinaldo visitará. Eu vi a Rebeca tocando violão, uma lenha queimando, talento, um louvor, uma glória, uma manifestação do poder de Deus. Eu fui na nossa célula, tem uma lenha chamada Cristiana, Cristo para os íntimos, queimando na oração, na intercessão, gritando, queimando, clamando a Deus. Eu vou na célula do Léo, eu vejo as fotos, eu não fui lá ainda pessoalmente, eu vi as fotos, a alegria estampada, o sorriso estampado, a bênção, a vitória de cada célula. Eu vejo a célula do pastor Gilson online, atingindo um público da terceira idade que nem sempre pode se deslocar, mas ele atende. E tu vê no final o print da tela, a satisfação, o fogo queimando no rosto deles, brilhando, sorrindo, alegres, felizes. Eu vejo a célula do pastor Alex, a célula do pastor Alex. Ele reúne um público que não é da igreja. Ele consegue angariar amigos, colegas que não estão sempre aqui. E ele começa a botar o fogo para acender no coração daquelas pessoas. Aí tem a célula da Leni, a mulherada toda reunida, alegre, feliz. Leni diz que tem dia que quer desligar o computador, mas elas não querem fazer uma vigília espiritual online. Mas você sabe por que isso? Sabe? Porque o sacerdote está dizendo para a lenha: eu vou te colocar ali,
Aí tem a célula do Herbal. Tem um pedaço de lenha chamado Rogerinho. Evangelista Rogerinho. Ele pega o carro dele, vai lá em São João de Meriti, em Pavuna. Ele enche de um monte de lenha seca. E ele traz. E ele volta para lá. E ele volta para cá de novo. Ele vai buscar. Ele volta. Ele vai deixar e volta para cá de novo. De novo. Porque ele quer incendiar aquela fala. Ele quer pôr fogo. Ele quer ver queimando por Deus. Ele quer ver o coração ardendo. Ele quer ver a chama acesa. Ele quer ver o Espírito Santo brilhando ali dentro. Sem lenha, o fogo se apaga. Na nossa célula também tem um outro pedaço de lenha chamado Rogério Reis. Eita glória! Chegou lá caladinho. Caladinho, agora irmão, eu quero. Eu estou aqui. Olha, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Tenho um compromisso, mas eu vou. Está queimando. Está queimando. Está buscando. Está crescendo junto conosco. Deus está abençoando. Deus está dizendo: os sacerdotes, os filhos de Arão, eles manterão o altar aceso. Aleluia! E eles colocarão a lenha em ordem. Soberano! Quando o teu pastor diz vai, ele está tentando botar a lenha em ordem. Aleluia! Ele está fazendo que você incendeie, que você pegue a chama do Espírito, que você se engrandeça, que você aprenda, que você cresça, que você prospere, que você abra a mente, abra o entendimento, que você entenda a palavra, que você entenda o poder de Deus, o poder da união, o poder da oração. Eu fui na célula do pastor. Chegou lá uma irmã, conversando, desabafando, contando, pondo para fora, dizendo assim: olha, eu preciso que um pedaço de lenha me ajude a queimar, porque eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu passo por isso, eu passo por aquilo. Eu digo: Deus, e Deus operando ali, e o pastor Conselheiro ali conversando, e a palavra falando com ela, falando. Mas sem lenha, o fogo se apaga. Na célula do Rômulo tem outro pedaço de lenha, chamado Renato. Meu Deus! Antigamente, só queria saber de São Januário. Mas um dia, o sacerdote chegou para essa lenha e disse: vai para ali, que tu vai sentir uma chama, tu vai sentir um fogo ardendo no teu coração. E Renato hoje, quando fala de São Januário, ele fala do céu, mas de onde fica? Hoje é terça-feira. Quando fala hoje é terça-feira, olha nas fotos quem está lá: Thaís, a retratista, pá, e Renato lá, toda feliz, alegre. Eu não sei falar fotógrafo, não. Retratista. Dá um desconto aí, tá? Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque a lenha ouve a voz do sacerdote. E vai para o lugar que o sacerdote colocou em ordem, para ela manter a chama da vida dela acesa. Sem lenha, o fogo se apaga. E aí tem outro tipo de lenha que eu queria falar para vocês. Tem a lenha oca, aquela tora de lenha que tu vê a casca aqui, tu vê ela aqui, mas no meio ela tem um buraco. E tu põe ela no fogo.
E quando tu põe ela no fogo, tu percebe que é uma lei que não se entregou a Deus 100%. Ela tem um vazio por dentro. Ela tem algo pouco por dentro para ser preenchido. E ela não entende. Mas o vazio dela é tão grande que ela sente o fogo. Ela começa a queimar por fora. Mas por dentro ela não queima. Por dentro não arde a chama. Por dentro o fogo não consegue entrar, porque os bloqueios, a fortaleza do inimigo está ali, tentando bloquear o fogo do Espírito Divino, queimar e arder e fazer brasa viva para aquecer a sua vida espiritual. E é uma pessoa oca. Tu explica as coisas acerca do reino e não entra nada na cabeça dele. Tu vai orar por ela, tu termina de orar, que Deus abençoe a tua vida, Deus vai fazer. E ela fala na tua frente: não acredito não. Eu não acredito nisso que você está falando lá. Tu está profetizando para ela, tu está dizendo para ela, tu está mostrando o poder do teu Deus, tu está mostrando a glória de Deus. Tu está ali como uma chama, como uma tocha viva. Mas o vazio e o oco dela, parece que ela se esconde dentro daquele buraco ali, daquele oco. E ela diz: deixa o fogo lá fora. Eu não quero participar. Célula não, deixa queimar para lá. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Tem um pedaço de lenha na nossa célula chamada trinca. E quando termina a célula, nós damos carona para ela. E ela vai no caminho, dizendo que Deus queimou na vida dela. A chama que Deus acendeu na vida dela. E eu vou só ouvindo e prestando atenção. E eu vou dizendo, eu não digo nada, eu vou calar da viagem inteira. Mas eu vou dizendo: obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque tu estás fazendo. Obrigado porque tu estás fazendo. Obrigado. Então, se você é lenha oca, se você está oco por dentro, se o vazio da tua alma não foi preenchido, se o vazio da tua angústia, das tuas mazelas, do teu sofrimento, da tua angústia, se ele não foi preenchido ainda, deixa o Espírito Santo. Diz: fogo do Espírito, vem. Entra aqui onde eu estou criando um bloqueio. Vem aqui onde eu estou bloqueando. Invade. Entra aqui e me queima por completo. Eu quero ser purificado como fogo. Eu quero ser purificado como ouro refinado no fogo. Eu quero queimar. Eu quero arder. Eu quero ser brasa viva. Eu quero servir. Sabe por que eu gosto da célula? Eu já fiz fogueira. Não de santo. Fogueira de roça. E tu junta as lenhas tudinho. Tu bota fogo. Rápido. E tu escolhe a madeira. Essa aqui eu vou botar embaixo, porque o fogo vai começar daqui. Essa aqui é mais robusta, mais consistente. Ela vai aguentar o peso das outras lenhas e vão se encaixar direitinho. Por que tu acha que numa célula tem líder de célula? É a madeira que fica por baixo. Por baixo. Para as outras lenhas chegarem devagarinho. Por que tem líder em treinamento? É a madeira que fica intermediária ali, ó, aprendendo para ver como é que vai fazer para incendiar uma futura célula. E aí tu põe fogo. E na célula, todas as madeiras, as linhas juntas. E aí vamos compartilhando, abrindo a palavra,
sai dali com uma vida em chamas. Tu sai renovado. Tu sai vendo o fogo do Espírito na tua vida. Tu sai com um desejo de terça-feira, eu quero ir novamente. Eu quero aprender. Sem lenha, fogo se apaga. Tem uma quarta lei. A lenha que tem só casca. Tu olha assim, ela deitada. Essa lenha é boa, a casca está bonita. Está bem, como diria nós os pentecostais, está ataviada. É até um corinho, né? Ataviado estás. Tu olha para aquela lenha e tu fala, a lenha é bonita, mas só tem casca. E sabe qual é a característica principal dessa lenha que só tem casca? É a famosa lenha que chega na igreja e fala assim, sem mim nada podereis fazer. Ele só vem nos eventos que ele é a estrela. Ele só participa no dia que está envolvido o grupo dele. Ele pergunta, ele em casa, ele tem um cardápio da igreja. E ele olha o cardápio. Quem é hoje? É fulano de tal. Não, é fígado, eu não gosto de fígado. Quem é hoje? Fulano de tal. O que é? É costela suína. Não, eu não como porco. Quem é hoje? Fulano de tal. Ah, sim, esse prato aí eu vou. Mocodó, eu vou. E você que tem a casca, se você parar para ouvir Deus falando aqui nesse altar, você vai entender. Desde ontem falando aqui, que maravilha. Abre os nossos olhos espirituais. Que bênção. Que eu saí daqui e falei com a minha esposa, meu Deus, que maravilha, que Deus surpreendente. Quinta-feira passada, o pastor Gilson pregando aqui, falando de Jonas. Eu vendi a minha passagem para Jope. Vendi, tá, pastor? Não vou mais não. Eu vendi a minha passagem para Jope. Tu viu a pastora Eliane pregando aqui sobre as bodas de Canaã. Naquele dia, eu me senti uma lata de água enchendo aqueles tachos. Ela ministrando, e eu me sentia uma lata daquela água enchendo aquelas áreas. E ela pregando, e eu e ali, a Roberta um dia pregou ali sobre o vale de ossos secos. Eu me senti uma falanginha do dedo seca. Ela me fez enxergar o que estava seco na minha vida. O pastor Alex, um dia pregando ali, ele estava falando, é muito difícil abandonar um barco vazio, com as redes vazias. Mas quando o barco está cheio, quando Jesus chegou aqui, Simão Pedro, todo mundo, ele falou, lança daquele lado. Quando ele lançou aqui, encheu o barco, Jesus agora deixa aí, segue. Ei, eu fiquei olhando, é muito fácil abandonar o barco vazio. Mas cheio não, tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Aí eu vi o Leonardo pregando aqui. Eu falei para minha esposa, meu pai. Um dia o Márcio pregando ali, eu chorando junto com ele, ele chorando do altar, e eu chorando aqui. Eu baixei minha cabeça para ninguém me ver chorando. E Deus foi falando. Aí você vê o Romulo pregando aqui. Tu fica assim. Tu viu o pastor de Santa Cruz, o Jamerson, pregando aqui no aniversário. Eu
fiquei olhando assim, eu digo obrigado. Porque esse lugar valoriza as pratas da casa. Que mensagem poderosa. Eu larguei meu leite de lado. Eu falei, não quero mais leite a partir de hoje. Eu quero comida sólida. Eu quero comida sólida. Mas precisamos deixar de ser casca. Tirar a vaidade da nossa vida. E não importa quem esteja aqui. Quem importa é quem está aqui. Aleluia! Na atmosfera. O que importa é quem está aqui. Na atmosfera. O pastor Paulo cantando aqui o corinho de fogo ontem. E o corinho falava de fogo. E eu com vontade de dizer a ele, pastor Paulo, você ainda tem muita lenha para queimar. Pastor Paulo, você tem muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. Eu falei, amor, que alegria de ver aquele homem com aquele pandeiro dançando, tocando aqui. Que felicidade. Aí tu vê Marinaldo pregando aqui, parece as cartas de João. Filhinhos, vos escrevo que vos ameis uns aos outros. Filhinhos, vos escrevo porque o Pai vos ama. Filhinho, parece o apóstolo João. Eu fico olhando, eu vejo Marinaldo pregando, eu falo, parece que eu estou olhando a carta de João. É o amor de Deus. A pregação dele manifesta o amor de Deus. Transpira o amor de Deus. Aí você fica em casa pegando o cardápio e perde tudo isso. Meu Deus! Deu glória agora. Abre os olhos. Abre os olhos. Faça igual Deus falou ontem. Permita que abra ali os olhos. E ele veja o que está aqui. A manifestação da glória. A manifestação da graça. A manifestação do poder de Deus. Aí você vê Márcia Cardoso pregando ali. A voz da experiência. A maturidade cristã. O equilíbrio. Na palavra. No entendimento. A propriedade no falar. Aí tu fica assim, obrigado, Deus. Tu me botou aqui com um cardápio tão bom desse e tu ainda fica em casa sem lenha. Se apaga. Então vem incendiar este lugar. Vem, deixa a chama do Espírito pegar em você e incendeia este lugar. Sabe qual é o problema da lenha com casca? Eu vou te dizer qual. Quando tu tira a casca dela, sabe o que tem embaixo? Escorpião, aranha, besouros. Isso representa os sentimentos. Tem ódio, vaidade, angústia, lamúria, peleja. Mas tu olha assim, está só a casca. Mas por trás da casca se esconde tudo que é inseto ruim. E quando eu me converti, eu faço uma oração a Deus. Sabe qual é a minha oração? Deus, me dá discernimento espiritual, para que nenhum homem me engane. Eles podem enganar na venda de um carro, na compra de um carro, mas espiritualmente que ninguém me engane. Que ninguém me engane. Deus, me leva para comer
no lugar que tem pastos verdes. Eu quero alimentar bem a minha alma. Você sabe qual outra característica de uma lenha só casca? Pastor, Deus está me chamando para uma coisa grande. Irmão, senta aqui, vamos conversar. Não, pastor, eu tenho um WhatsApp de Deus. Eu tenho o Twitter de Jesus. Eu tenho o Facebook do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo para você? Ele tem dificuldade de se submeter a uma autoridade espiritual. Agora eu quero te dizer, você sabe quem é o Rei da Glória? Aquele que entrou em Jerusalém e os ramos diziam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você sabe o que ele fez? Quando ele chegou diante de João Batista para se batizar, João Batista disse: não, eu não sou digno de fazer isso, não. Ele disse: olha, após mim vem um, que eu não sou digno de abotoar as alparcas, o cadarço do sapato dele, eu não sou digno. E ele chegou. Sabe quem era João Batista? Era filho de Zacarias. Sabe quem era Zacarias? O turno do sacerdote da época do ano. Era o sacerdócio real, não estava com Anás e Caifás, estava com João Batista, com Zacarias, e por hierarquia, João Batista. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de João Batista, chegou e disse: me batiza, porque a autoridade espiritual aqui é você, e eu vou começar meu ministério debaixo da tua bênção, debaixo da autoridade espiritual que está aqui. Então aqui tem autoridade espiritual, e a lenha que é só casca, ela tem dificuldade de obedecer aos princípios de autoridade. Ela luta, bate de frente, peleja, cria. Não, aqui tem autoridade espiritual. Primeiro, aqui habita o Espírito Santo de Deus. Aqui tem alguém sensível à voz de Deus. E você não pode ser uma lenha com casca. Porque quando bota no fogo, queima só a casca. Sem lenha, o fogo se apaga. Que tipo de lenha eu preciso ser? A lenha de Jeremias 17. Aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece, aquele que ama o Senhor. Ele será como árvore plantada à beira do ribeiro, em que as raízes vão das fontes de água e traz para si a propriedade do Espírito, o crescimento do Espírito. E ainda que venha a seca, que venha todo tipo de praga, aquela árvore fica de pé. Então esta árvore, ela vai entrar no fogo do Espírito Santo, e ela vai produzir uma chama ardente, uma chama atraente, uma chama que aquece, uma chama que acolhe, uma chama que dá luz, uma chama que dá o norte, uma chama que brilha, uma chama que você olha para ela e fala: verdadeiramente o Espírito Santo está ali. Esta árvore é eu e você, quando nos submetemos à vontade do Senhor. Eu e você. E nós lemos em Levítico capítulo 7, 6, versículo 12. E o fogo queimará perpetuamente no altar. O fogo queimará perpetuamente no altar. O fogo. E
Isso é Deus falando. Isso é Deus dizendo que a obrigação do sacerdote é manter o altar aceso. Eu não preciso puxar sardinha aqui para ninguém não. Mas o que me fez ficar aqui, quando eu cheguei para visitar, é que o sacerdote aqui tenta manter a chama acesa. Ele não quer o fogo só para ele não. Ele ensina você como ser uma lenha útil. Uma lenha que serve. Ele te orienta. Ele te dá norte. Ele te conduz. Ele te ajuda. Ele te abre os olhos. Puxa a tua orelha. Se dá um beliscão de vez em quando. Ei, acorda. Ei, irmão, não vai dar certo. Ele também conforta. Está chorando? Ele deixa você chorar. Chora. Depois ele diz: enxuga os olhos. E vai. Na tua fé. Acolhe. Então, são princípios espirituais que faz com que a chama do Espírito venha sobre minha vida, sobre sua vida e sobre nossa vida. Eu não posso ser a lenha com casca. Quem é a escala hoje do cântico fulano, não vou não, a casca. A casca. Mas a lenha que é plantada no ribeiro, e a raiz cresce, se aprofunda, vai ali, ela canta a capela. Ela não precisa de retórica, ela não precisa, ela vai à capela e ela louva ao Senhor. Aleluia. Para eu ser essa lenha, eu preciso entender. A lenha no sacrifício era muito importante. Elias, quando foi fazer o desafio com os profetas de Baal, ele organizou o altar e ele botou a lenha. O texto diz que ele organizou a lenha. Ele fez o ciclo, encheu de água, e quando ele orou, o fogo desceu do céu, consumiu a lenha, o sacrifício, as pedras, a água, a manifestação da glória de Deus veio. Aí eu estava lendo sobre Abraão, Gênesis 22, no versículo 3. Abraão acordou cedo. Quando Deus pediu Isaac a ele acordou cedo. A Bíblia diz que ele pegou 2 servos para ir com ele. Só que a lenha, quem cortou foi ele. Ele acordou cedo e cortou a lenha. Ele ia sair da sua casa para o Monte Moriá, longe. Ele poderia muito bem pegar a lenha lá. Não, ele já saiu de casa preparado para o sacrifício. Ele cortou a lenha na sua casa. Ele não foi em busca de dizer: ai, quando chegar lá eu corto. Não. O texto diz que ele acordou cedo e cortou a lenha para o sacrifício. Pegou o cutelo e a faca e o jumento, botou tudo em cima e pegou 2 servos e foram para o Monte Moriá. Quando chegou lá na frente, ele disse aos servos: ficai aqui, eu e o menino vamos fazer, sabe o quê? Nós 2 vamos adorar. Sabe o que me impressiona? Ele bota Isaac no meio. Nós vamos adorar. Depois, nós 2 voltaremos. Eles sabiam o que ia fazer. Eles sabiam o que ia fazer. Eles sabiam que ia matar o seu filho. Mas a fé é grande. Ele disse: nós 2 voltaremos. Ele deixou os servos, levou a lenha e o cutelo e a faca para sacrificar o menino.
E aí, quando chega na hora do sacrifício, que monta o altar, o menino diz: sabe o que é? Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está a faca. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Isso aqui é a faca de 2 gumes, afiada. Isso aí é lenha. Se você sair da sua casa como lenha, com sacrifício, com esse cutelo, com essa faca encucada na sua cabeça, e vier para cá, vai ouvir o que Isaac ouviu de Abraão. Ele proverá para si o cordeiro. Ele proverá para si o cordeiro. Ele vai prover o cordeiro. Ele vai prover o cordeiro. Leve a lenha, venha como lenha. Traga a faca e o cutelo, que ele proverá o cordeiro. Ele vai prover o cordeiro para o teu sacrifício ser perfeito. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo e agradável. Agradável. E ele proverá o cordeiro. Ele vai prover o cordeiro. E o texto diz: que o fogo arderá perpetuamente no altar, que não se apaga. Não se apaga. Vamos ficar de pé. Jesus veio aqui, pegou 12 pedaços de lenha. Uma delas tinha casca, chamada Judas Iscariotes. Ele tinha casca, mas ele pegou 12 pedaços de lenha e ele começou durante 3 anos colocando cada pedaço de lenha em ordem, ensinando aquelas lenhas como elas iriam diferenciar e fazer a diferença para o resto do mundo. Ele pegou 12 pedaços. Essa reunião no céu não aconteceu, mas suponhamos que essa reunião acontecesse. Quando Jesus foi crucificado, que chegou ao céu, que ressuscitou e chegou aos céus, vamos imaginar que esse ato não aconteceu. Não aconteceu. Mas, e os anjos perguntando: e aí, meu Senhor, como é que foi lá? Como é que é? Implantou a tua igreja? Começou a tua igreja? Começou? Sim, comecei. E aí, com quantas pessoas? Quem são? O que eles estão fazendo? Ele ia dizer: sabe o que? Presta atenção, eu comecei com 12. Um deles me vendeu. Um deles me traiu. Me negou 3 vezes. Me negou 3 vezes. E um deles não acredita em mim, só pegando. Mas mesmo assim, eu acredito neles. Eu acredito tanto neles, que eu fiz uma promessa a eles, que eu não iria deixar eles órfãos. Eu iria mandar o meu Espírito. Eu iria derramar o meu Espírito sobre eles. Glória a Deus. Eu iria derramar o Consolador. Eu iria mandar aquele que vai fazer a diferença na vida deles. Eu vou mandar eles. E você quer ver o poder deste fogo? Isaías foi o homem que mais apontou para pecado no mundo. Isaías sentenciava reis, sentenciava nações, falava de pecado para todo mundo. Deus disse o seguinte: ó, tu está falando de pecado? Dá um pulinho aqui primeiro. Eu vou te mostrar quem você é. Deus não acusou Isaías de nenhum pecado.
Deus não disse, ó, você está pecando assim, assim, não. Deus só apareceu numa visão para ele, com um anjo, coberto com serafins, com duas asas, cobriu os pés, com duas o rosto, com duas voava. Quando Isaías viu essa visão, não precisou ninguém dizer, ei, adúltero, ei, estelionatário, ei, bandido, ei, eis isso, ei, eis aquilo. Não. Quando ele teve essa visão, ele olhou e disse, ai de mim. A presença de Deus constrangeu ele. Ai de mim, que sou pecador, homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, estou perecendo. Ai de mim. Você sabe o que o anjo fez? Pegou uma tenaz. O anjo não pegou na brasa, pegou a brasa com a tenaz e colocou nos lábios dele o fogo do Espírito. Não queima você fisicamente, queima espiritualmente. E a brasa da tenaz mudou a linguagem de Isaías, mudou a linguagem de Isaías. O anjo pegou com a tenaz, trouxe do altar e colocou na boca dele, e o fogo do Espírito se apoderou dele. O fogo do Espírito. Para encerrarmos, tem aqui um texto que me chama muita atenção. Jesus morre, ressuscita, vai aos céus, e ele deixa uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aguardai. Aguardai. Você lembra do fogo quando Elias orou, que desceu e consumiu todo o holocausto? Você lembra quando Salomão, no capítulo 8 de 2 Reis, quando ele inaugurou o templo, que Deus entrou no templo, a fumaça do Senhor, a glória de Deus encheu, que ninguém conseguia ficar de pé, e tinha 120 pedaços de lenha no lugar chamado cenáculo, orando, esperando uma promessa do Pai, esperando a promessa que ele fizera. 120 pedaços de lenha, unânimes, em oração constante, persistindo, insistindo, não desistindo, clamando, dizendo: vem, 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 vem. Sabe o que aconteceu? O texto diz de Atos capítulo 2, que veio do fogo do céu línguas partidas como de fogo, incendiou aqueles 120 pedaços de lenha que estavam ali. Aquele fogo impetuoso desceu sobre aqueles 120 pedaços de lenha. Aquele fogo veio sobre eles, e eles que estavam ali presos, concentrados naquele cenáculo. O primeiro pedaço de lenha faz um discurso que se rende 3.000 almas. O segundo discurso, do mesmo pedaço de lenha, 5.000 almas. Aleluia. Porque veio fogo, línguas partidas como de fogo, porque a lenha estava no lugar que o sacerdote real mandou, e o fogo veio, incendiou aquele lugar. E eles, não satisfeitos, eles queimaram Jerusalém, o Espírito Santo, foram na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, no norte da Europa. O etíope que Filipe evangelizou foi para a África, levou o fogo para lá. O fogo contagiou o mundo, e o mesmo Espírito, o mesmo fogo está aqui nesta noite. Aleluia. E a lenha está aqui, a lenha está aqui. Então clame a Ele e fala: incendeia, incendeia,
Faz essa chama arder no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Faz este fogo arder no meu coração. Poderoso Deus. Teu nome. Faz este fogo queimar. Glória a Jesus. Queima, Espírito Santo. Oh, Jesus. Faz essa chama ardente vir aqui. Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu povo, que se chama pelo teu nome. Eis a tua igreja, a noiva do Senhor, a lenha que vai incendiar a freguesia. Aleluia, Deus. Que vai incendiar o Rio de Janeiro, que vai incendiar este Brasil. Eu creio, Jesus. Nós cremos e acreditamos Oh, poderoso. que o fogo do Espírito Santo vai queimar em cada coração. Aleluia. E nós vamos arder juntos, queimar juntos, nós vamos aquecer juntos, nós vamos clarear juntos, ser luz uns para os outros. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, ajuda o teu povo. Obrigado, meu Deus. Ajuda o teu povo. Ajuda o teu povo. Oh Deus de glória. Deus soberano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo, venha ministrar sobre o povo cheio. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você aqui, que quer essa chama na sua vida, que precisa dessa chama na sua vida, a se colocar como lenha à disposição, Glória a que Deus. vem aqui no altar. O pastor Paulo vai interceder por você, Aleluia, Jesus. ele vai clamar por você. Ele é sacerdote dessa casa, ele tem muita lenha para queimar. Obrigado, Jesus, pela tua presença. É o fogo do Espírito Santo. Poderoso Deus. Depois que ele fizer isso, ele vai chamar os outros pastores para ministrar. Mas primeiro ele. Aleluia. Espírito Santo, nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Aleluia, Deus. Aviva-nos. Aviva-nos. Nos faz arder com o fogo do teu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Paulo estava aqui ministrando. Aleluia. Ele falou sobre Isaías, o chamado de Isaías. Quando Deus tocou nos lábios de Isaías como Atenais. Uma coisa, olha, quando ele foi tocado nos lábios, quem Isaías já era? Quem Isaías era? Já era profeta, né? E quando aconteceu isso, o que Isaías falou? Eis que eu tenho os lábios impuros. E já era profeta, talvez xingava, talvez falava de qualquer maneira. Eu quero nessa noite, eu quero olhar aqui justamente para profetas do Senhor nessa noite dessa casa. Deus tem muita lenha para queimar nessa noite, sim. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Levanta tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Pai, nessa noite, a lenha ela arderá continuamente no altar e não se apagará. Pai, nessa noite, Alabandara Súbia, Pai, falou sobre as características, Pai amado, de cada madeira que ia para ser queimado. Que tipo de lenha nessa noite você é? Ah, Senhor, só Tu sabes qual a lenha que eu sou, como cada um também aqui sabe, Pai amado, a lenha que é. Senhor amado, sabemos que a Tua obra, Alabandara Súbia, não é de qualquer maneira. Pai amado, é com temor e tremor que eu estou aqui nesta noite no Teu altar, ó Pai.
Pai amado, em primeiro lugar, ó Pai, nós queremos te pedir perdão nesta noite, Pai amado, pelos nossos pecados, por pensamentos, palavras e obras, Pai. Pai, Senhor amado, Pai amado, aleluia, aleluia, aleluia. Pai amado, Daniel, Pai. Pai amado, Daniel, Pai amado, ele se colocou diante daquele povo e começou a pedir perdão, Pai. Pai amado, pelos seus antepassados que fizeram, Pai amado, que eles não obedeceram, Pai amado, os sacerdotes, os profetas, Pai. Pai amado, nessa noite aqui, Pai amado, eu como sacerdote, Pai amado, ministro da tua casa, Pai amado, me coloco nesta noite diante do Senhor, pedindo perdão, Pai amado, pelo povo, Pai, por este povo que está aqui, que o Senhor chamou, Pai amado, para uma grande obra, Pai. E nessa noite, ó Pai, eu creio, ó Pai, que a lenha, ela está, Pai amado, queimando já, Pai amado, porque já sentimos a tua presença, Pai, desde que começou o culto, ó Pai. E nessa noite, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Senhor amado, nesta noite, aleluia, Pai, Senhor amado, Pai, agora eu te peço agora, Pai, queima o nosso corpo, Pai amado, mas nesta noite, ó Pai, queima, Pai amado, toda visão turva, Pai, aquilo que nós não conseguimos enxergar, ó Pai, abre os nossos olhos nesta noite, ó Pai, para que possamos contemplar a tua face, ó Pai. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai amado, Senhor, Pai amado, nós continuamos te convidando nesta noite, Espírito Santo de Deus, para estar nesta noite aqui, neste lugar, ó Pai. Agora, Pai amado, eu te clamo, Senhor, Pai amado, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre este lugar, ó Pai amado, sopra sobre a tua igreja, Pai. E nesta noite, ó Pai, eu tenho certeza, Senhor, que nesta porta, Pai, há um anjo, ó Pai amado, pedindo quem entra e quem sai, e continua nessa congregação aqui, Pai, andando aqui, Pai amado, olhando para cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia, louvado seja teu nome. Agora eu quero me dirigir à lenha que está escrito lá em Jeremias 17. A lenha que tem brilho, a lenha que tem vigor, a lenha que quer adorar o nosso Deus. 3 dias de avivamento, nós estamos no terceiro. Hoje é dia de pegar os despojos. Hoje é dia de nós comemorarmos